A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Nesta manhã nós estaremos estudando, mais uma vez, o tema que foi proposto pela nossa revista da Escola Dominical, da nossa CPAD, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, é o que nós estamos estudando nesse trimestre. E hoje, lição de número 3, hoje, 17 de janeiro de 2021, falei tanto em 1900 que estou confundido. 2021, nós temos como tema da nossa lição hoje, o batismo no Espírito Santo. Um tema realmente vibrante, um tema muito importante sobre essa doutrina, e nós queremos estar compartilhando com os irmãos alguns estudos, algumas reflexões sobre esta lição muito importante para nós. Mais uma vez está conosco nosso querido pastor Adilson de Souza. A paz do Senhor, pastor Adilson. A paz do Senhor, pastor Felipe, pastor William, a todos os irmãos da live. Vamos mais uma vez navegar nesse oceano do Espírito, né? Amém. A paz do Senhor, pastor William Dias também que está conosco. Pai do Senhor, pastor Felipe, Pai do Senhor, pastor Adilson, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que nos acompanham pela live. Nós hoje estamos com grande expectativa, porque estamos diante de uma lição especial, profunda, maravilhosa e que fala assim de maneira surpreendente aos nossos corações. Amém. Vamos estar iniciando então com oração, queridos? Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua graça e a sua bênção. Oremos. Senhor bendito, Deus amado, damos graças, Senhor, por mais esta manhã em que temos esta oportunidade de estarmos compartilhando a Tua palavra com os Teus filhos, com os Teus servos, com todas as pessoas, Senhor, que estarão nos ouvindo, meu Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu venha nos dar a clareza, venha nos dar, Senhor, a inspiração, ó meu Deus, o entendimento, ó Pai bendito, e também, Senhor, que Tu venha nos capacitar para estarmos, Senhor, ensinando, para estarmos conversando, para estarmos aqui, Senhor, ó meu Deus, discutindo esse tema tão glorioso, tão maravilhoso, tão importante, Senhor, que é o batismo no Espírito Santo, esta promessa, esse dom, esta virtude, Senhor, esta graça, Senhor, que Tu tens concedido, Senhor, neste tempo em que estamos, ó meu Deus, tempo da graça, ó meu Deus, dispensação do Espírito Santo. Por isso nós Te pedimos, Senhor, vem ao nosso auxílio, vem ser, Senhor, o nosso instrutor, o nosso ensinador, vem falar aos nossos corações e aos corações daqueles que estão nos ouvindo, Pai, nos dando a Tua graça, nos dando a Tua bênção. Sê conosco, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. Nós temos aí como texto áureo, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 5. Verdade prática nós temos. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E, para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. A leitura em classe se encontra em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Nós temos aí nossos objetivos geral e nossos objetivos específicos. O objetivo geral desta lição é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Os objetivos específicos dessa lição é conceituar o batismo no Espírito Santo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo e destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Vamos estar fazendo então a leitura em classe, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Eu convido você que tem a sua revista, a estar abrindo aí a sua revista, a ler conosco, e se você não tem a sua revista, pegue sua Bíblia, busque a sua Bíblia e vamos ler juntos Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Eu pediria ao pastor William Dias, com essa voz locutora aí, para nos fazer esta leitura. Amém, querido? Vamos lá, leiamos então o texto bíblico. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles,
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Amém, glória a Deus. Passagem maravilhosa, uma passagem linda, uma passagem marcante, que mostra o início desta, ou melhor, o cumprimento desta promessa do batismo do Espírito Santo. E o início, podemos dizer assim, dessa dispensação, né, como alguns teólogos falam, dispensação do Espírito, né, não dispensação da graça, dispensação do Espírito Santo, porque a partir deste evento nós vemos aí a igreja sendo usada por Deus de uma forma totalmente especial, ou seja, é uma das doutrinas mais importantes, né, do movimento pentecostal, uma das coisas mais marcantes, né, uma doutrina realmente necessária a estudarmos nesta manhã, a entendermos, porque muita polêmica há, principalmente dessa passagem e desse termo, batismo com o Espírito Santo, né? O que é ser batizado com o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo? O batismo foi só para aquela época? O batismo é para hoje? Hoje também é a possibilidade de ser batizado com o Espírito Santo? Qual a evidência? Tudo isso realmente gera muita confusão e algumas interpretações errôneas, né? Sim. Segundo a doutrina pentecostal que nós abraçamos, que nós defendemos e que nós ensinamos, né? Segundo a palavra de Deus, conforme o que nós entendemos da palavra do Senhor. E uma pergunta é importante nós já abrirmos com essa pergunta, né? Receber ou ter o Espírito Santo é a mesma coisa que ser batizado com o Espírito Santo? Ou seja, qual é a diferença de ser batizado no Espírito Santo e ter o Espírito Santo, receber o Espírito? Eu recebi o Espírito Santo. A pessoa recebe o Espírito Santo só quando é batizado ou não, né? Qual a diferença de ter o Espírito Santo ou receber o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo? Pastor Adilson de Souza, por favor, o senhor poderia Muito bem, nos ajudar? glória a Jesus. Nós temos uma longa estrada pela frente aqui, com muitas coisas a apresentar, né? Muitos estudos, muitas análises, muitos livros, mas tudo isso que vamos falar, vai chegar um momento em que vai ser preciso algo que não é visível, algo chamado fé. De tudo que vamos falar, de tudo que vamos mostrar, não vai substituir a fé. Essa pergunta que foi levantada agora, ela tem resposta, ela tem provas, mas nada vai substituir a fé que o Espírito Santo, inclusive, ajuda a pessoa a vencer, que a incredulidade é a primeira coisa que ele ajuda a pessoa a vencer, a incredulidade, acreditar nas Escrituras Sagradas, né? Porque, na verdade, muitas pessoas, como o pastor colocou, não acredita, se é para hoje, se não é, os sensacionalistas dizem o que cessou lá atrás, e tem outros tradicionais dizendo que não é, mas então, acredita em quem? Olha, para de acreditar em homem, para de ir no rastro e no cálcio de pessoa tão falha quanto você mesmo. Faz o seguinte, dá uma oportunidade a Deus. Busque ao Senhor e converse com Ele. Mas eu não consigo, então você está ferrado, cara. Se você não consegue falar com Deus e ouvir Ele falar com você, a única coisa que te sobra é um ser humano tão ferrado quanto você.
Então, por mais que a gente vai falar aqui, vai chegar um momento que tudo que a gente falar vai precisar de você crer na Escritura, e para isso você vai precisar de Deus, da própria pessoa do Espírito Santo. Então, receber o Espírito, como é aqui a primeira pergunta, é diferente de batismo no Espírito. Um escritor vai dizer assim: conversão é para a eternidade, batismo no Espírito Santo é para essa vida, pois os dons são revestimento de poder para a batalha espiritual. Pronto. Na verdade, você colocou toda a lição aqui dentro. Tudo que a gente vai falar vai girar em cima disso daqui. Porque, na verdade, antes deles serem revestidos de poder, eles já tinham o Espírito Santo. O Senhor assoprou sobre eles o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. Quem levanta a mão no culto e aceita Jesus como Senhor e Salvador, já é um resultado da atuação do Espírito Santo, que agora não vai sair mais dele. Foi o tema da nossa lição passada, né? Exatamente. Né? E aí nós temos o batismo porque na verdade você se veste de salvação e se reveste de poder. Então o tema de hoje se concentra em cima de revestimento de poder. Algumas pessoas vão colocar assim, é a mesma coisa? Dissemos que não. A pessoa pode estar vestida de salvação e não revestida de poder. A pessoa pode ser usada por Deus, mas existe aquele que pesca com anzol, e existe aquele que Jesus manda entrar no barco e em alto mar jogar rede. E para isso tu precisa de revestimento. Essa é a lição. Revestimento de poder. A lição do domingo que vem vai falar sobre os dons do Espírito. E aí sim você vai ver que você precisa desse revestimento na batalha espiritual. Ah, não, mas eu não vou em alto mar, não. Vou ficar aqui na praia com uma varinha tentando pescar um peixinho. Meu irmão, o diabo tem seu endereço. Sabe onde te encontrar. Batalha espiritual não é só pescar almas para o reino, é se defender para não ir para o inferno junto com ele também. E os dons espirituais que acompanham o batismo no Espírito Santo, primeiramente é para salvar o teu pescoço. Ajudar na salvação, aliás. No combate, porque você pode estar vestido de salvação e por um fio. E depois ajudar no testemunho. É porque todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos o Evangelho, nós realizamos as obras do Espírito Santo, né? Os atos do Espírito Santo, como alguns autores até falam, assim, toda vez que nós fazemos isso, nós estamos reafirmando a nossa fé, a nossa convicção, e estamos nos salvando também. Sim. É como Paulo fala para Timóteo, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Ou seja, por isso que é necessário, né, esse revestimento nessa de poder. Batalha, né, nessa batalha espiritual que é para a salvação de almas, que nós entramos como soldados. Né, a igreja é um grande quartel, né, registrando soldados para as frentes de batalha. Né, e Paulo fala bem claramente que essa batalha não é contra a carne nem o sangue, não é contra a filosofia, não, é contra as hostes espirituais, ou seja, é uma guerra espiritual. É uma batalha espiritual. E esse revestimento é essa armadura que nós... É uma ajuda a mais. Está vestido, está revestido. É como se nós recebêssemos a munição que precisávamos para atuar de maneira mais efetiva na guerra. Exatamente. Uma coisa é você lutar com espada, com lança e flecha. Outra coisa é você com metralhadora, com bazuca, né, com R15. E Deus ele não perde tempo. E Deus não erra. Se ele deu isso, as pessoas que falam assim, não era para aquele tempo só. Por acaso o diabo está preso? Por acaso o diabo parou? Ou o diabo reduziu os seus ataques? O mesmo diabo de ontem é o diabo de hoje. E o mesmo revestimento que a igreja precisou no início, ela precisa hoje, porque o combate é o mesmo. Verdade. O combate é o mesmo, o combate continua. E então, Mateus 3,11...
O Senhor vai nos dizer assim: e eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Tá bom? Então, esse versículo também é polemizado muito no mercado, né? Teológico, né? O Espírito Santo e com fogo. Esse Espírito Santo, quando Jesus batiza ele com o Espírito Santo, tá? É a veste de salvação. E quando batiza com fogo, é revestimento de poder. E é ele que faz os dois. As pessoas falam que esse fogo aqui é o fogo do inferno. Não. O versículo seguinte é que vai falar sobre isso. Onde ele tem os anjos que vai descer e vai separar. Entendeu? O joio do trigo. Vai salvar e jogar o joio lá embaixo lá e vai queimar para sempre, onde o fogo não apaga. Mas esse fogo aqui não é o fogo do inferno. É fogo do Espírito para revestimento de poder. Então a pergunta, pastor, que o senhor nos fez, qual a diferença? São a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Tá? A pessoa pode estar vestida de salvação e não revestida de poder, o que vai fazer falta. A palavra batismo, pastor, ela deriva do grego, né, baptizem, imergir, mergulhar. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, na verdade, você está mergulhando no Espírito Santo. Daí nós temos uma frase popular que pode trazer à mente de quem está nos ouvindo o que estamos tentando falar aqui. Mergulhei de cabeça nesse relacionamento. Então, o que é também o batismo no Espírito Santo? É você mergulhar mesmo nesse relacionamento com Deus. E nós vamos falar um pouco mais na frente aqui, né, sobre Ezequiel, sobre aquele rio. É um pouco mais fundo, né? Ou seja, a pessoa aceita Jesus, ele mantém um relacionamento com Deus, ele tem o Espírito de Deus, ele recebeu o Espírito Santo, mas agora ele mergulha mais fundo nesse relacionamento, nesse poder, nessa graça, Exatamente. Nesse Espírito. Como diz alguns teólogos, né, pastor, é uma bênção subsequente, né? Exato. Que acontece após o evento da salvação. É interessante, né, o senhor falar esse termo, pastor William, porque nós estamos estudando, né, nosso pastor Ezequiel Soares estava falando em um vídeo sobre essa questão, né, lá atrás no movimento pentecostal da Rua Azusa, que foi o início, né, dessa nova movimento, né? desse novo movimento na nossa era, né, na nossa época, não que não houvesse movimento pentecostal antes, sim, nós sabemos muito bem que houve outros movimentos pentecostais, mas o que foi muito característico nesses tempos foi aquele movimento ali na Rua Azusa, né, onde realmente essa visão pentecostal foi retomada de uma maneira, né, muito, muito expressiva, e ele estava falando justamente isso, que Seymour, né, que foi aquele pastor ali da Rua Azusa, né, que foi um dos grandes homens de Deus usado para a difusão do pentecostalismo, que até hoje nós vemos o resultado disso, ele falava que era uma terceira bênção, que a primeira bênção era a salvação, a segunda bênção era a santificação, né? E a terceira bênção seria o batismo. E Duran, né, isso veio, inclusive, esse pensamento de Seymour, né, veio, inclusive, daquele movimento Holiness, Holiness da santidade. Eles entendiam assim e ele seguiu esse mesmo entendimento. Sim. Mas Duran, que era lá de Chicago, se eu não me engano, né, ele... A primeira igreja batista de Chicago. De Chicago, de onde veio, inclusive, os missionários, né, Gunnar Wingre e Daniel Berg, e outros mais, né? Quem vai destacar isso aí, pastor, e que já está preparando um material para lançar um livro, é o pastor Isael. Pastor Isael, sim, né, que é o editor lá do Dicionário do Movimento Pentecostal. Muito bom. Né, e ele fala isso mesmo, né, ele até soltou durante esse período alguns artigos que ele aponta, né, que a nossa origem ela está, na verdade, nesse movimento, né, que nasce nessa Batista de Chicago, sim, né, sim. que é de origem sueca. Sim, e que eles entenderam, que Duran, né, que era o pastor dessa igreja, entendeu realmente que não era uma terceira bênção, mas sim a segunda bênção. Que a primeira bênção é salvação e a santificação está relacionada à salvação. Sim. E nós vamos estar estudando um pouquinho mais para frente, né, sobre o fruto do Espírito, inclusive. E tem um ponto importante, não é, pastor? Porque essa segunda bênção encarada pelo movimento da santidade,
é a doutrina da perfeição cristã. Então, para eles, para que você fosse batizado no Espírito Santo, você deveria atingir o ideal da perfeição cristã. Né? E só assim você, então, receberia a terceira bênção. Né? Mas aí, nesse outro movimento, se convencionou, né, segundo as Escrituras, que na verdade, né, o crente é salvo e, após a salvação, então, ele tem a possibilidade de ser revestido com o poder do Espírito Santo. E é importante nós frisarmos isso, né, esses detalhes, porque isso vai nos dar mais esclarecimento do que é esse batismo, né? Em que relação tem o batismo com o Espírito Santo com a salvação, né? Ou seja, o que caracteriza, né, esse fenômeno do batismo com o Espírito Santo, que é justamente a nossa pergunta, né? Como fenômeno pentecostal, como se caracteriza, né, o batismo com o Espírito Santo, pastor William? Muito bem. Né? Antes de nós entrarmos aqui propriamente dito na resposta, é importante nós declararmos aqui, pastor, que a nossa doutrina pentecostal, ela é trinitária. Não é porque alguém olha para nós e acha que a nossa teologia, ela tem ênfase só no Espírito Santo, e por isso alguns até nos julgam de equívoco teológico. Né? Mas não, a nossa doutrina pentecostal, ela é trinitária. Não é? Primeiramente, ela é teocêntrica no aspecto de que Deus é o Criador, provedor, é Deus para nós quem faz todas as coisas. Não é? Ela é cristocêntrica, porque Cristo é o centro da mensagem, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E, por final, ela é pneumatocêntrica, porque o Espírito Santo está agindo, não é? Desde Gênesis até Apocalipse. Então, essa é uma doutrina que nós amamos, mas ela é uma doutrina trinitária. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo estão, não é, trabalhando, e nós verificamos isso nas Sagradas Escrituras. E aí, a pergunta, né, como se caracteriza o fenômeno do batismo no Espírito Santo, eu gostaria de iniciar a minha resposta trazendo um texto do pastor Walter Brunelli, tá, na obra Teologia para Pentecostais. Eu até indico essa obra, né, irmãos que querem conhecer mais, é um texto bastante acessível, de fácil leitura. Tá? Aproveitar que o senhor está citando um livro, né, o senhor trouxe alguns livros que seria importante mostrar para os nossos irmãos que estão acompanhando, né, para que você possa estar realmente também lendo, né, ou seja, não só a lição, não só acompanhando os vídeos, mas também buscar na leitura esse conhecimento, né, da nossa doutrina pentecostal. O senhor poderia apresentar, por favor? O primeiro livro que eu quero apresentar é o livro de apoio às lições da EBD. Toda lição vem acompanhada de um livro, né, de apoio, que é um material extra ou expandido. Então, é de grande auxílio, vai ajudar bastante na compreensão das lições. Nós também temos, e para a lição que estamos estudando hoje, isso é de extrema importância, a nossa declaração de fé. Não é? É aquilo que oficialmente as Assembleias de Deus no Brasil defendem enquanto teologia. Então, isso aqui é muito importante para que a gente, né, compreenda. Tem uma outra obra aqui que é do saudoso pastor Antônio Gilberto, é um clássico da nossa literatura pentecostal, né, que tem por título Verdades Pentecostais. Aqui ele vai discorrer sobre o batismo do Espírito Santo, os dons, todos os temas que nós estamos aqui trabalhando na nossa lição. E, por final, nós temos também um outro clássico, não é? Muito usado nas Assembleias de Deus há muitos anos, que é o Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, de Mayo Pirman, tá? Que é uma mini teologia sistemática. Tá? E na seção aqui que aborda a doutrina do Espírito Santo, ele também traz muita informação interessante. Então, não é? Os irmãos que querem avançar no aprendizado e no conhecimento dessas doutrinas, né, estão aí algumas sugestões de leituras que vão acrescentar bastante. Voltando então à nossa resposta, o pastor Walter Brunelli, ele vai dizer o seguinte: a vinda do Espírito Santo em caráter permanente à terra foi apoteótica. Viram línguas repartidas como que de fogo, e ouviram o som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados, conforme está lá no livro de Atos. Já nas pessoas, o sinal foi fônico. Então nós temos aqui dois eventos especiais, milagrosos, acontecendo. E o texto diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Era necessário, diz o pastor ainda Walter Brunelli, que algo diferente e peculiar
confirmasse a chegada de alguém tão especial como o Espírito Santo prometido. Depois de reunirem-se por alguns dias, aguardando pelo Espírito Santo, em obediência à instrução dada por Jesus, que está registrada lá em Lucas 24, 49, como poderiam saber que aquele dia chegasse se não fosse marcado por algo novo, diferente e desconhecido? Então aqui a gente tem uma regra, né, uma norma hermenêutica, por assim dizer, não é? Porque Lucas vai apresentar para nós que, desde sempre, tá, o batismo do Espírito Santo, ou o fenômeno do Espírito Santo, ele vai se caracterizar por alguns eventos milagrosos. Sendo assim, nós podemos afirmar que o batismo do Espírito Santo é a externalização de uma experiência que ela pode ser reconhecível, audível e visível. E aí a gente pode ler alguns textos como Joel 2:28, que diz para nós que esse evento viria acompanhado, esse fenômeno viria acompanhado de sinais visíveis, audíveis e perceptíveis ou reconhecíveis. Joel 2:28, diz o texto: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E aqui a gente tem um ponto importante e singular, porque o batismo no Espírito Santo ele funciona como uma antítese ao evento que aconteceu na Torre de Babel. Sim. Não é? Porque na Torre de Babel, Deus desce para espalhar os homens. E confundir as línguas. Isso aí. Não é? No evento do Pentecostes, o que Deus faz? Deus desce para reunir os homens e lhes dá uma língua em comum, não é? Uma língua única. Então aqui nós temos Deus, não é, trabalhando de maneira extraordinária, como que em uma antítese àquilo que ocorreu lá na Torre de Babel. E aí a gente pode ir para Atos, e Pedro, no seu discurso, vai dizer que é a profecia de Joel que está se cumprindo. Então, o batismo do Espírito Santo, ou o fenômeno, é sempre caracterizado pelo enchimento do cristão salvo, que por sua vez manifesta-se no fervor e na intrepidez espiritual. E aí a gente pode ver isso em alguns exemplos bíblicos, e tem um texto que é muito especial, que é de Atos 3:31, que diz que os irmãos estavam orando, e eles foram cheios do Espírito Santo, e por serem cheios do Espírito Santo, eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, ser batizado, ou as características desse fenômeno, ou como esse fenômeno se caracteriza, é por eventos que podem ser reconhecíveis, podem ser audíveis, e aí nós defendemos, enquanto Assembleia de Deus, a língua como a evidência inicial, e ele também é visível. A gente vê provas no comportamento do indivíduo revestido, que de fato ele foi revestido, e por isso ele tem maior ousadia, ele tem maior capacidade, ele tem maior preocupação, e ele está mais envolvido no serviço de Deus e da evangelização dos povos. Glória a Deus. É importante nós... eu sei que nosso tempo é curto, né? Curtíssimo. E não queria ultrapassar ou pular, né, nossos tópicos, mas já que o senhor falou dessa evidência, é importante nós traçarmos isso aí, já falarmos sobre isso, né, sobre essa importância, porque, como o senhor falou aí, pastor, né, nós vemos aí a manifestação desse batismo, ou seja, a caracterização do batismo no Espírito Santo, nesses três aspectos, e um deles é justamente a evidência do falar em línguas. Sim. Porque nós vemos que muitos têm defendido que inclusive um irmão, uma certa vez falou comigo, não, pastor, porque eu entendo que o batismo com o Espírito Santo, a pessoa necessariamente não precisa falar em línguas. Eu disse, não, querido, essa é a evidência clara do batismo. O senhor falou aqui, né, sobre
é uma evidência visível, Sim, né? E foi sim. justamente o que aconteceu lá em Atos, no capítulo 11, se eu não me engano, é capítulo 11, que fala sobre aquele homem que viu que os apóstolos chegaram até... É o Simão? Simão, Atos 8, 13. É 8, né? 8, 13, ele vai dizer que Simão ficou Simão até Elimas. atônito. Isso. Né? Cadê? Que ele fala que Simeão? É Simeão ou Simão? é Simão mesmo, né? É Simão mesmo. Ele isso, fala, né, Simão. que ele viu que foram batizados. Cadê? Deixa eu ver o versículo aqui Vê o exatamente. 13 aí, o 12. Eu acho que é o 17. Então eles impuseram as mãos Assim. e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ou seja, como é que ele viu isso? Se é algo espiritual, como é que ele poderia? Sim. Ou seja, qual a evidência para que ele possa ver que realmente houve uma mudança, houve algo de sobrenatural, de algo de espiritual na vida daqueles apóstolos, que já eram, inclusive, a gente volta a falar, já eram crentes, já eram convertidos, já eram salvos, já estavam realmente, já tinham o Espírito Santo. Sim, sim. Por ter sido salvos, já tinham o Espírito Santo, só que veio esse revestimento, o batismo com o Espírito Santo, né, esse batismo que, inclusive, alguns falam com ou no, isso aí não importa. A preposição a mesma coisa, ela não faz diferença. não vai fazer diferença, Na verdade, ou seja, é a uma mesma coisa só. Ou seja, eles foram batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo e ele viu. Então, essa evidência é justamente o falar em línguas. Né? E a nossa pergunta, até direcionada ao pastor Adilson, né, seria: o que é e o que não é o batismo no Espírito Santo? Porque muitos falam que, não, eu senti uma alegria, pastor, mas um calor, um fervor, eu fui batizado com o Espírito Santo. E, na verdade, ainda não foi, porque faltou essa evidência, né, pastor? Eu já estou até respondendo, mas... Não, mas é isso mesmo. Na verdade, o batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar do Evangelho, né? E aí vamos mesclar a resposta, né? Onde o autor vai dizer assim: o batismo no Espírito Santo não é uma porta de entrada para a Liga da Justiça. Tony Stark não vai te colocar nos Vingadores e não vai entrar no X-Men, tá bom? Por quê? Porque lá eles mostram o seu poder. Ok, pessoal? Pessoal da live aí, pessoal da telinha, tá bom? Ok? Os dons, né? Os mutantes que têm dons, tá bom? Ok? O Espírito Santo, ele não é o seu poder. Ele é o poder de Deus. Tá bom? Os mutantes, quando a coisa fica esquisita, não é não? Você vê televisão aí, ele vira fogo e parte para cima, não é não? Só que os dons do Espírito, você não usa na hora que você quer, porque eles não são seus. Eles são de Deus. Deus é que vai te usar como ferramenta na hora que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Não, deixa que eu vou resolvo. Você não vai e você não resolve. Se Deus quiser resolver através de você, Ele vai te levar lá para resolver. Então, o batismo no Espírito Santo, tá bom? Não é carteirinha de supercrente. É um resultado de um relacionamento. Aí, vamos entrar aqui dentro desse Ezequiel 47. Ezequiel 47, a partir do versículo 1, onde Deus mostra para Ezequiel esse rio espetacular, né? E Martin Harry, ele vai falar que Ezequiel não via esse rio, passou várias vezes pelo templo e não viu, até que o homem de linho mostrou o rio para ele. Aí é que ele pôde ver. E a Escritura de Jesus vai dizer que o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o vê, e vai ver somente Jesus mostrar. E esse homem de linho pega na mão de Ezequiel e faz assim, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, e batia no tornozelo. Ele mediu mais 500, levou-me pela água, e batia no joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, e chegava à cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar no pé. Entendeu isso daí? Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Isso está na NVI, né, que traz essa expressão mais clara. Ou seja, o que é isso daí? Nós estamos falando de aceitar Jesus,
Nós estamos falando de buscar comunhão com Deus. Há um ponto que você... Olha, quem não sabe nadar, entendeu como é que é? E está indo no rio ou na praia, de repente ele perde um negócio chamado pé-pé. Você está entendendo como é que é? O cara fica o quê? Em pânico. O cara fica desesperado. Sabe por quê? Porque a segurança própria se foi. Esse ponto aqui, ó, quando ele perde o pé-pé, Deus está dando esse recado para nós. Eu quero que você perca a segurança nas tuas forças e se jogue nos meus braços. Eu quero matar a sua segurança própria. Se entregue a mim. Eu não quero que você tenha pé-pé na minha presença. O que acontece com o tradicionalismo? Eles ficam, sim, buscando o Espírito Santo, mas com pé-pé. Eles não querem se soltar na presença de Deus. E o batismo no Espírito Santo é sem pé-pé. É a hora em que você mergulha. É a hora que você fala assim, olha, dê no que dê, eu vou. Puf! Na hora que Deus vê isso no teu coração, na hora que Jesus, porque esse homem de linho aqui é Jesus, na hora que Jesus vê isso no seu coração, ele te joga no mergulho. E você literalmente mergulha, batiza. Ele te batiza no Espírito Santo. Isso é fantástico. Entende uma coisa? Enquanto houver segurança própria na presença do Senhor, tu não passa da cintura. Na hora que você matar sua segurança própria, matar o seu orgulho, matar sua autossustentabilidade e depender do Senhor para viver, você se solta. E na hora que você fizer isso, você vai mergulhar. Aí você vai ver que eles não erraram lá atrás e nós não estamos errando aqui. O batismo no Espírito Santo é uma realidade na igreja e para a igreja. E como eu disse no início, por mais que nós vamos falar tanta coisa aqui e mostrar tantas provas bíblicas, vai chegar um momento em que tudo isso vai ter que ser substituído pela fé. Se você crê, você mergulha. Se você não crê, você fica no seu pé na cintura, Deus te abençoe e vamos embora para casa. Pode falar, pastor. E é interessante, né, pastor? Porque esse é um ato de entrega total. Não é? Quando a gente vê a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo vem porque quem estava esperando se entregou de maneira total e sem reservas à ordem que Jesus Cristo deu. Não é? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não é? Então, eles foram para lá, e por algum tempo eles ficaram buscando esse revestimento de poder. Tá? E é importante nós pensarmos que, será que eles não tinham nenhuma outra obrigação? Famílias, né? Não é? Mas eles se entregaram sem reservas à proposta que Jesus Cristo lhes fez. Obedeceram, né? De forma restrita. Isso, né? Aí. Né? E a gente pode até voltar à questão da fé que o pastor Adilson já citou aqui, porque a fé nada mais é do que aquela confiança obediente. Sim. Não é? Então eles se entregaram, eles se colocaram à disposição, e uma vez que eles se colocaram à disposição, eles então foram alvos da graça de Cristo para o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Que benção, né? Que benção. Só mais um ponto, pastor. O batismo com o Espírito Santo não é, como o pastor já falou, mas vamos colocar esse ponto, não é para ímpios. É bom deixar isso ressaltado. Esse é um Ok? ponto importante. Porque tem gente aí ensinando as pessoas a falarem línguas, treinando. Sim. Tem pessoa que continua bebendo, fumando, não dando prova do fruto do Espírito e dizendo que é batizado no Espírito Santo, falando em língua. Preste bem atenção. Batismo com o Espírito Santo é revestimento. É para quem está vestido de salvação e revestido de poder. Ok? Então esquece esse negócio de treinar falar em línguas. Não é para ímpio. Ah, mas então, como que vai ser isso daí? Deus é que vai sondar mente e coração e vai ver quem é a pessoa. Nós, seres humanos, que pegamos em coisas palpáveis, temos o fruto da árvore, que foi nos dado como parâmetro. Olhe para a árvore. Não é assim? Então, o ministério da igreja tem o fruto da árvore, que aquela pessoa está gerando. Para dar um título a ela, é cristão, vamos dar uma carteirinha para a igreja, da igreja. Ok? Mas, acima do fruto da árvore que eu, falho, ministério pode ver,
tem os olhos do Senhor que sonda coração e mente e sabe quem é a igreja e quem não é. Verdade. E aí, esse fenômeno pode até ocorrer no evento da conversão. Sim. Mas sem que ocorra a conversão, não existe a mínima possibilidade, de haver o revestimento de poder. Exatamente. E Porque é uma sequência. E é tão perigoso isso, né? Tão importante destacar isso, que a pessoa pode estar falando em outras línguas que não seja do Espírito Santo. Que não seja. Ele não é batizado com o Sim, Espírito Santo, ele está sim, sendo usado sim. por espírito maligno. É isso aí. Isso é um grande perigo. É isso aí. Ou né? A espírito pessoa buscar- maligno ou um treinamento físico. Ou isso também. Porque você que não nasceu, né, o pastor Não nasceu fala de novo, né? inglês. O pastor teve na Não, América. não, Eu não arranho. falo, nem arranho. Então, o pastor tem o inglês, tem o espanhol, tá? Mas te foi ensinado. Sim. Tem lugares, infelizmente, que ensinam línguas estranhas e põe na cabeça do cara que o cara está batizado. E ele Não acha precisa que ir aprendeu. muito longe, né, pastor? É, eu Nós sei. tivemos algum tempo atrás gente Eu sei, na eu rede social dando treinamento de como falar em línguas. Olha, que Não absurdo. é? O que, na Brincadeira, verdade, não, é. é uma banalização de uma doutrina que é extremamente séria, é profunda, não é? E que não pode ser encarada de maneira tão leviana. E é interessante que a palavra de Deus fala que cada um falava na língua que o Espírito lhe concedia. Exatamente. Ou seja, é o Espírito Santo que concede essas línguas, é ele que dá essa língua. Posso ler um Não é texto, ensinado, pastor? não é treinado, Sim, não é sim, aprendido, não, sim. é o Espírito Santo que dá. Posso ler um texto? Porque eu acho que é importante o texto de 1 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, em que Paulo fala da diversidade dos dons. Sim. E ele vai dizer o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E aí depois Paulo então vai descrever Os não é, dons. os dons. Os dons. Então, a gente verifica que isso é obra e graça do Espírito. E isso se dá no ambiente da igreja. Então, imagina que o ímpio pode ser batizado. Não pode, porque ele não pertence à igreja. Então, se esse revestimento ele é um recurso para a igreja, quem não está inserido na igreja não pode participar, tá, desse recurso, desse equipamento celestial. E, não é? e é importante porque a pessoa, por exemplo, que recebe, porque isso acontece. Estamos falando aqui, pessoal, porque isso a gente já vê. Isso acontece. O pessoal que é treinado, né, e levado a falar em línguas estranhas, e o seu treinador diz, pronto, você está batizado, pronto, beleza. Então vai lá. Isso aí. Se você foi mesmo batizado com o Espírito Santo, junto com ele, como o pastor William leu esse texto, e ele está aqui nos nossos, né, vai vir também o dom. Isso aí. E cadê o seu dom? Vai dentro da Escritura Sagrada, lê os dons que vêm junto com isso e vê se Deus está te usando. Se não está, você foi enganado por homens malignos e pelo diabo. Isso aí. Eu te convido a crer nas Escrituras, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ser revestido de salvação, aí então, Deus no seu tempo, na sua hora, na sua vontade, pode, como já prometeu, te revestir de poder e vai te dar um dom para você ser, como o pastor William leu, útil. Isso aí. Não adianta você ser cheio do Espírito Santo e inútil. Tem pessoas que hoje se alegram. Não, eu sou batizado com o Espírito Santo. Para quê? Para quê? Para nada. Não está Qual a fazendo finalidade? nada. É isso aí. É isso aí. Não está fazendo nada. Está em casa vendo televisão essa hora. Me ajuda. Você foi revestido de poder numa batalha espiritual. Deus contou com você e tu está fazendo nada. Para que serviu? E é importante, não é, pastora Dilson? Porque a impressão que se tem é que Deus, então, ele está distribuindo, sim, a bel prazer. Não é? O Espírito Santo está operando a bel prazer, porque logo, se o Espírito Santo batizou e eu não tenho resultados concretos desse batismo, não há uma mudança real, não é? Não há uma ação poderosa, tá, que objetiva a expansão do reino, o que aconteceu de verdade? O batismo do Espírito Santo não é uma credencial de, olha, eu sou batizado, né? não. Eu falo em línguas, né? Não. Porque
existe um propósito, né? É um dos certeza. tópicos nossos aqui, que nós vamos já entrar também nele, porque O tempo nosso tá tempo acabando, é não curto, tem né? jeito. Existe um propósito, existe uma finalidade, e o Sim. propósito, a finalidade, é justamente essa, é propagar, é anunciar Sim, sim. a Cristo. Com Né? certeza. O Espírito Santo, ele tem, o batismo no Espírito Santo tem esse propósito para a vida do crente, ele ter poder para anunciar. É o que aconteceu com os apóstolos. Sim, sim. Logo que eles foram batizados, Pedro já se levanta já e começa a falar, Exatamente. e quase 3 mil foi salvo. E a Por quê? gente vê uma mudança radical em Pedro, pastor. Sim, Não é porque o Pedro antes é o Pedro que nega. medroso, É o Pedro que nega. hesita. É o Pedro que vai até blasfemar. É o não Pedro é? que volta para a pescaria. Sim. Né? O Pedro que não Não é? estava com foco na E depois na do salvação de revestimento é o Pedro que está na frente, está liderando. Não é? Ousado, e ele fala no Pentecostes, e depois ele atua em contraposição à liderança religiosa que quer que eles se calem. Não é? Então a gente vê uma mudança radical na vida desse apóstolo. Agora, a pessoa dizer, eu fui batizado e não tem mudança, ele acha que o batismo é para que ele pertença a uma casta mais elevada no seio da igreja, está errado. como Ele muitos- está equivocado. Como se tem prazer Né? em estar falando, em orar em línguas. Blá, blá, é. blá, blá, blá. Ou seja, Ele, tá- na verdade, ele não conhece o princípio bíblico dessa bênção. Né? Porque se ele conhecesse, ele pensaria 2 vezes, não é? Até em dizer, não, eu fui, eu sou, ou eu tenho algum tipo de poder. Não é, como o pastor Adilson falou, e é uma linguagem muito interessante, principalmente para os jovens hoje, né? Porque os filmes trazem essa sensação de Sim, necessidade de ter um poder. Será que eu tenho um poder? Então o crente, principalmente o jovem, ele recebe esse poder de Deus, né? Então ele pensa que aquele poder agora é dele, que ele vai usar para se... Não, o poder é de Deus, é bom deixar claro, o poder de Deus para a salvação, é para anunciar Sim, o Evangelho. Ou seja, Isso aí. esse é o propósito do batismo com o Espírito Santo. Não é nós estarmos... Não que, eu acho isso é importante também de falar, não que a pessoa não possa falar em línguas, como alguns restringem, não. Falar em língua, fala só no seu quarto lá, porque vai edificar a si mesmo, não precisa falar na igreja. Não, a pessoa tem essa liberdade de falar em línguas, né, nas orações, na igreja. Não há impedimento nas igrejas pentecostais, Sim, como nós sim. abraçamos, não há impedimento nenhum da pessoa falar em língua. O problema é por que ela está falando em língua? Só está cheia do Espírito ou ela quer se mostrar? Né? O Paulo fala muito bem, diz, eu falo muito mais língua que vocês, né, em línguas. Paulo é Né, ele vai- terrível. Ele fala isso para uma igreja que Queria se mostrar. Né? desenvolveu a ideia de que, bom, eu ter poder do Espírito é eu ter status. Não é? Só que o poder do Espírito não é para que tenhamos status, é para que realizemos o serviço. Exatamente. Né? A norma é o serviço e não o status. E tem alguns textos. Se o senhor quiser ler alguns textos, eu trouxe alguns textos aqui que a norma é essa. Né? Verdade. A norma é essa. O senhor pode citar os textos, por favor? Sim, Só a gente citar. tem. Tá, então, a gente tem Atos 1:8, eu acho que é o texto clássico, né, que fala lá do poder que é a dunamis, não é? Que é o poder divino em operação, e lá está bem claro, é para que vocês sejam testemunhas, Isso não é? mesmo. Do grego mártir, não é? E que são aquelas pessoas que vão, como a gente vai ver mais à frente no livro de Atos, vão abalar o mundo da sua época, né? E vão chegar num lugar, vão dizer dele, aqueles que estão perturbando o mundo, alvoroçando o mundo, chegaram aqui também, não é? Mas isso no poder do Espírito Santo. E aí a gente tem alguns textos em E chegaram Lucas. aqui também. Né? Né? Eles Chegaram aqui também, nos alcançaram. Graças a Deus. Não é? Em Lucas, a gente tem até a questão da expressão ser cheio do Espírito Santo, porque se questiona muito essa narrativa lucana, como se ela fosse apenas um registro histórico e não um esforço hermenêutico, teológico. Né? Mas Lucas registra esses eventos de maneira proposital. E quando a gente vê no Evangelho, a gente tem a situação de Isabel, que foi cheia do Espírito e profetizou. Isso. Né? Então a gente vê aí o enchimento relacionado à proclamação. A gente tem Zacarias, Lucas 1:67, que também, cheio do Espírito Santo, vai profetizar. A gente tem ainda Pedro, não é? Atos 4:8, Pedro novamente cheio do Espírito Santo, também vai falar. Atos 4:31, não é? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia proclamavam. Ou seja, todos esses textos mostram que o propósito, a finalidade do batismo no Espírito Santo é a proclamação do Evangelho, é anunciar a Cristo como Salvador, é anunciar
o plano da salvação e pregar com ousadia, com poder, Sim, com graça. sim. Porque isso é um combate espiritual. Você vai pregar o evangelho e você entra dentro de uma guerra contra Isso aí. Satanás e seus demônios. E Deus, vendo a necessidade de armamento na mão da igreja, porque a guerra é espiritual, ele concede um revestimento de poder acompanhado de armas espirituais. Ele equipa a sua Ele igreja. equipa a igreja para romper batalhas, romper fronteiras e salvar almas. Então, se a pessoa está em casa hoje, agora, entendeu como é que é? De repente ligou na live rapidinho, a mensagem é essa, tá bom? O que tu está fazendo aí? Tu é batizado com o Espírito Santo? O que aconteceu? Sim. Deus investiu em você, cara. Cadê aquela arma que você sabe que tu tem, mas está enferrujada? A batalha está acontecendo, nós estamos aqui em batalha, o mundo está girando. E tu está aí, ó, vendo televisão, qual é o seu problema? Não é não? Precisamos entender que existe esse propósito. Sim, Claro. isso é muito importante, pastor. E no CETEC, né, é minha responsabilidade a doutrina do Espírito Santo. Né? E eu tenho por hábito sempre, quando a gente vai iniciar, apresentar uma pergunta. Eu pergunto, quem aqui foi batizado no Espírito Santo? Ah, sim, eu. E aí, logo em seguida, eu faço uma segunda pergunta. Não é? Ok, você foi batizado, então quantas almas você ganhou para Jesus nesse ano? Ou seja, você está... Porque se é uma utilizando- habilitação para a proclamação, não é? Se é poder para a gente trabalhar pela expansão do reino, qual é o resultado que nós estamos tendo desse fenômeno, dessa bênção na nossa vida? Não é? Alguma coisa precisa acontecer. E se não está acontecendo, nós precisamos rever os nossos conceitos, né, em relação a essa doutrina. Porque alguma coisa pode estar fora de lugar. Voltando um pouquinho, já que o senhor leu o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, é importante nós destacarmos essa explicação aqui sobre o batismo que Paulo fala, né, que é iniciático, ou seja, voltando um pouquinho que a gente estava falando, a diferença Sim. que existe entre batismo pelo Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. E esse pelo, né, todos foram batizados pelo Espírito Santo, ou Espírito seja, Santo. todos nós Batizado recebemos no mesmo Espírito, no mesmo vai dizer. Espírito que Paulo aham. fala. É aqui no versículo 12, né, 12 de 12, 1 versículo Coríntios 13. 13, né? Isso. E é bom começar no 12, né? Porque a gente vai entender que Paulo está falando aqui sobre salvação, Sim, sobre sim, essa sim. entrada, Sim. né, no reino de Deus, sobre Posso esse batismo. só antes do senhor entrar aí no texto, só fazer um gancho, porque lá em Efésios ele vai falar também a respeito de ser Sim. cheio do Espírito. Todos nós fomos batizados no mesmo Né? Espírito. ele fala. E esse texto de Efésios está relacionado ao caráter. Sim, Tá? Enquanto Lucas fala com respeito ao carisma, então o ser cheio do Espírito Santo em Lucas é relacionado aos carismas do Espírito, ao revestimento de poder, a essa bênção que nós consideramos como esse Segunda revestimento bênção, de poder, não é? Esse equipamento para a promoção do reino na terra e para o avanço da igreja. Já Paulo trabalha isso com relação à salvação e à transformação do indivíduo. É o caráter e o nosso posicionamento em Cristo Jesus. exatamente. É esse texto que eu ia ler, não vou nem ler, porque os irmãos depois leem em casa aí, né, o capítulo 12, versículo 12 e 13 de 1 Coríntios, que fala dessa distinção. Ou seja, ele está falando aqui sobre... Porque ele usa o termo batismo, todos foram batizados em um espírito, ou seja, formando um corpo. Ele está falando justamente isso, sobre essa questão iniciática, ou seja, Sim, sim. daqueles que aceitam a Jesus, daqueles que são realmente convertidos e recebem o Espírito São Santo. inseridos, não é? Eu tenho uma definição que diz No o seguinte, corpo, né? o batismo pelo Espírito Santo, que não é com nem no, é pelo Espírito Santo, segundo nós entendemos, é aquele no qual o novo crente é incluído no corpo místico de Cristo, conforme a gente lê aí em Atos, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 e 13. Isso. E uma pergunta aqui importante, eu acho que nós frisarmos hoje, nós precisamos desse batismo, é necessário esse batismo, né? Como hoje a igreja precisa do batismo, porque muitos já estão dizendo, não, isso foi só naquela época, né? Em que houve o início da igreja, foram batizados, falaram em outras línguas, eles falaram até na língua das pessoas. Interessante nós falarmos isso também, sobre essa evidência do Espírito Santo, que é o falar em línguas, né? A Glossolalia ou Glossolalia, glossolalia, que é línguas estranhas. Exatamente. E Ou tem seja, a xenolalia, que Isso. é falar O em idioma da outros terra. idiomas. Exatamente. Isso é um idioma
idioma da terra, né? Isso, né? Que eles falavam, mas eles falaram em outros idiomas. Hoje também nós temos que falar, hoje, o batismo é para nós falarmos outros idiomas, para pregar o evangelho. Quer dizer, essa confusão também, muitas vezes, né, vem ao coração e à mente dos cristãos, que fazem muita confusão nessa área, né? Ou seja, hoje nós precisamos do batismo do Espírito Santo, pastor Adilson? Então, a confusão exatamente está pela falta de fé. E nós chegamos novamente no início da aula, nós vamos falar um monte de coisa, mas vai chegar um momento em que tudo isso vai ter que ser substituído por uma palavra de 2 letras. Então, a confusão vem pela falta de fé. É preciso, hoje, o diabo, já falamos, é o mesmo. Ele está matando, roubando e destruindo. E nós somos a igreja de ontem. Se nós estamos lutando contra o reino das trevas para poder salvar almas, é lógico que as mesmas armas que os primeiros cristãos precisavam, nós precisamos hoje. É uma coisa lógica. Então não tem do que você perguntar se é para os dias de hoje. Jesus, ele vai linkar dentro de Atos 2, 38 e 39, tá? A passagem de Ezequiel que nós lemos. Ele vai trazer Ezequiel para dentro do Evangelho, e nessa passagem ele vai falar assim, olha, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, os filhos dos vossos filhos, e todos quantos estão longe, todos quantos o Senhor chamar. Então, ele vai jogar, não só para a época, mas para seus descendentes, porque ele está falando isso para os judeus, porque o que é o Pentecoste? É 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, o Senhor Deus apresentou a lei. Morreu quase 3.000 naquela hora. E aí, 50 dias depois da Páscoa, onde eles esperavam um movimento diferente, Deus mandou um movimento diferente e derramou o Espírito Santo. E lá atrás, quando morreu quase 3.000, agora se salvam quase 3.000, inverte. Porque o Espírito é o Espírito da vida. Então, o que acontece aqui? Ele fala assim, olha, entende uma coisa? Não é só para você, ele coloca a geração do judeu e coloca todos aqueles que estão longe. A expressão longe aqui, tá bom? Não é o judeu mais. É fora, é todo o planeta. Hoje. Longe no tempo, atemporal, e todos quanto Deus chamar. Então, entende uma coisa? Mas eu não entendi isso não. Cara, conversa com o Espírito Santo, porque aqui não tem mais. Chega um momento que eu falo para você, no nome de Jesus, dobra o seu joelho e ora. E pede Deus para conversar com você, para Ele te explicar, te esclarecer, te revelar a Escritura Sagrada. E vou dizer mais, no nome de Jesus, como disse no início, para de seguir homem, tão falho quanto você, para de ir na cabeça de gente falha igual você tem Bíblia e Deus para conversar com você, conversa com Ele, é o teu pescoço que está em jogo, para de ir no rastro de outro cara tão ferrado quanto você. E o Espírito Santo para não só falar o seu coração, como derramar o seu poder. Sim. Ou seja, tu quer ver se é verdade? Espera aí. Pá! Pronto. Como nós temos, né, aí tu vai ver se é verdade ou não. Como nós temos exemplo de um pastor amigo nosso, né, que hoje está até em outro país, né, que ele também buscava em oração, né, conhecimento com a palavra e tudo, e ele começou a entender desse batismo, e aí ele foi buscar na prática. Sim. Foi buscar na prática e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, né, e hoje é uma bênção usado por Deus. Frank Barterman, ele fala na obra Movimento, a Rua Azusa, se não me falha a memória, mas ele afirma isso, né, que não há como falar da teologia pentecostal sem que se viva a realidade de Pentecostes. Sim. Então, a pessoa tem alguma dúvida? Peça a Deus, ore a Deus, clame a Deus, não é? Porque Ele vai confirmar sua palavra. Não é? E se essa teologia ela é bíblica, e nós afirmamos que ela é bíblica, não é? Porque alguém afirma que não, vocês não estão fundamentados biblicamente falando, nós temos fundamentação bíblica, nós já apresentamos aqui, nós temos Lucas, nós temos Atos, né? E o livro de Atos ele não fecha, é um livro que continua, e nós ainda pertencemos a essa história de Atos, porque é a nossa história, a história de Atos é a nossa história, não é? Continua até hoje. Então, esse batismo é importante? Sem dúvida, ele é
extremamente importante. Primeiro porque ele é promessa do Pai. Não é? Jesus Cristo disse isso. Não é? Isaías também vai citar isso, Isaías 44:3. Não vamos ler aqui para não tomarmos tempo, mas você pode pesquisar em casa. Isaías 44:3. Ela é confirmada, essa promessa também é confirmada por Jesus. Atos 1:5, né? Ele vai afirmar, ele vai confirmar, ele vai fazer menção dessa promessa. E por final, ela é manifestada na igreja pelo Espírito, tá? E na igreja que continua até hoje. Não é? Na igreja que não ficou restrita ao primeiro e ao segundo século, não, mas é a igreja de hoje, não é? É essa igreja contemporânea, é essa igreja que nos alcançou, e é essa igreja que vai ser arrebatada. Aí tem um textozinho de J.R. Williams, que ele é citado na obra Teologia Pentecostal, aquela obra editada por Stanley Horton. Ele diz o seguinte: o batismo em água significa literalmente ser imergido na água, colocado embaixo dela, ou até mesmo ficar ensopado nela. Com efeito, ser batizado no Espírito Santo é ficar totalmente envolvido no Espírito dinâmico do Deus vivo e nele saturado. Se nós estamos na era do Espírito, não é? Não há como não buscar esse revestimento do bendito Espírito de Deus. Amém, glória a Jesus. Bom, eu acho que nós já abordamos todos os temas, mesmo que de forma um pouco saltada, né? Mas deu para nós chegarmos a toda a nossa lição. E o ponto principal aqui ficou bem claro. Não adianta nós tentarmos trazer toda uma construção teológica, um argumento até mesmo bíblico, né, que é a nossa regra de fé e prática, mas existe uma coisa necessária, que é a experiência desse poder, desse revestimento de poder, que cada um de nós devemos buscar. Né, cada um de nós devemos experimentar, porque ao experimentar este revestimento, todas essas dúvidas e essas confusões são esclarecidas. Tudo isso pela fé, como o pastor Adilson deixou bem claro. Se você não crer, se você não tiver fé, se você não buscar com fé, não vai receber. Adianta. 10 aulas dessa não vão adiantar nada. Vai continuar vai resolver. Tudo na teoria, né, na intelectualidade, não vai participar, não vai experimentar. É provar, né? Ou seja, se você provar desse poder, se você experimentar desse poder, você vai entender muito claramente o que nós estamos abordando aqui. Exatamente. Porque é uma experiência que é para todos, né? E todas as eras, todos os tempos, como o nosso pastor Adilson recentemente leu, né? Naquele dia de Pentecostes, foi bem claramente declarado que isso é para nós, hoje. E se você tem esse desejo, basta apenas você buscar. Pastores, conclusão. Vamos lá, pastor William, por favor. Bem, eu quero voltar na nossa lição, no texto áureo, que é o texto aí que nós lemos, que está em Atos 1:5, Jesus dizendo: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Nós fizemos uma diferenciação aqui a respeito do batismo pelo e do batismo com ou no, não é a diferença da preposição, o que significa uma coisa e o que significa outra. E o que Jesus está falando aqui não é da imersão no corpo de Cristo, está falando de um evento, né, distinto dessa realidade, e ele deixa isso para a gente como promessa, promessa que pode ser buscada, promessa que pode ser pedida e promessa que pode ser experimentada. Então, se você tem o desejo de ser batizado no Espírito Santo, essa promessa é para você também. Não é? Então busque, ore, clame, peça, chore, porque com certeza esse Espírito, não é, que alcançou em graça a igreja primitiva, batizando-os e fazendo-os falar em língua, está ativo na igreja hoje para nos batizar também com poder, autoridade, para que contribuamos de maneira significativa para o avanço da igreja na terra. Amém. Glória a Deus. Pastor Adilson de Souza. Então, como falamos aqui, é um revestimento de poder para testemunhar do Evangelho de Cristo e para nos ajudar a vencer na batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então você pode pensar assim, como falamos no início, não vou em alto mar, vou ficar na beira da praia com a minha varinha, ali quietinho, né, sossegado. Entende uma coisa,
Só que contra você já estão as portas do inferno. Contra você já estão as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra você, mesmo parado na praia, já estão as serpentes e escorpiões. Já estão também todas as forças do inimigo. E já estão também a fortaleza de Satanás querendo tomar conta da sua mente. Então, em o nome de Jesus Cristo, oh aleluia, busque ao Senhor, revista-se de poder, perca o pepé, solte-se na presença do Senhor e permita ser revestido de poder. Vai ser útil para você e para o reino de Deus. Deus te abençoe nesse novo caminho, e eu torno a bater na mesma tecla. Se alguém falar para você, não faça isso por causa disso, o cara, ele vomita tanto quanto você, é tão falho quanto você. Deixa o cara, vai para dentro da Escritura e conversa com o teu Deus e vê quem que está certo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, chegamos ao final desta lição de número 3. O batismo no Espírito Santo, lição preciosa, maravilhosa. Você deve estudar, você deve realmente buscar conhecer cada vez mais esta doutrina tão preciosa, e mais, você deve buscar esse batismo. Nós vamos estar orando nesse momento, e eu peço a você que está nos acompanhando, quem sabe você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você pode buscar nesta manhã, você pode buscar a Deus, você pode pedir a Deus: Senhor, eu quero experimentar esta experiência, eu quero realmente ser batizado, e Deus pode te batizar, basta você ter fé nesta oportunidade que nós estaremos orando. Pastor Adilson, ore ao Senhor, por favor. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós, por nossa força, nem aqui chegaríamos, muito menos falar de algo tão maravilhoso. Aleluia. Que é sobre o seu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nós não somos nada. A sua palavra diz que se não for pelo seu Espírito, nem Jesus nós conseguimos chamar de Senhor. Aleluia. E nós conseguimos aqui pelo seu Espírito, aleluia, explanar a sua palavra. Aleluia, Senhor. Nós sabemos das nossas limitações. Sim. Aleluia. Por isso nós te damos graça por essa aula. Obrigado por nos ajudar, por nos orientar, em nome de Jesus Cristo. Continua abençoando, Senhor, a Assembleia de Deus do Ano Bom e todos os lugares, a igreja do Senhor que milita, que batalha na batalha espiritual e está assim revestida de poder, oh aleluia, e o diabo está sendo derrotado, porque a igreja está enquadrada dentro da sua palavra e dos seus planos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.